O jornalismo é fundamental para a vida em sociedade e para as democracias. E ele está se transformando e muitas vezes sendo contestado por conta da ascensão da internet e das mídias sociais. E para falar sobre as transformações do jornalismo nos últimos anos, nós vamos conversar agora com a professora Simone Tuso, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Obrigada também, um privilégio. O privilégio é nosso. E com o professor Ranier Solareviski, também da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, queria primeiro que a gente fizesse esse panorama das mudanças aí do jornalismo. Como que o jornalismo tem se transformado, pensando principalmente nessa ascensão da internet, agora mais recentemente das redes sociais. O que esses dois fatores trouxeram de mudanças para a nossa profissão? Professora Simone. Ele sempre se transformou, né? Penso que com a internet a gente tenha sentido um impacto mais considerável, mais forte, mais intenso, mas a verdade é que ele sempre se transforma. Ele nunca foi o mesmo, desde quando nasceu, até porque outras mídias foram surgindo. Então, se a gente pensar em jornalismo, então a gente vai pensar no jornal impresso, depois a gente pensa em rádio, em televisão e mídias sociais. Então, quer dizer, ele nunca foi o mesmo. Ele sempre sofreu algum tipo de interferência, exatamente porque ele é social. Então, o que eu costumo colocar sempre aqui, nós lidamos com uma ciência social. E por ser social, ele tem um impacto da própria sociedade onde ele está inserido. Da mesma forma que o jornalismo não é o mesmo em todos os países, porque depende também da região, do local onde ele está inserido. Então isso faz com que ele sempre tenha se transformado. É claro que com as mídias sociais isso se intensificou, porque de alguma forma a gente usa hoje o termo usuário mídia. Então esse usuário mídia, que é um termo de uma autora chamada Carolina Terra, e o usuário mídia por quê? Porque o próprio consumidor hoje também se faz e se mostra como um produtor de conteúdo. E ele não se mostra só um produtor de conteúdo daquilo que é fora do jornalismo, ele também se sente um integrante da produção jornalística. Então eu acho que isso é o mais significativo, se fosse para a gente destacar alguma coisa, que é ter um usuário que hoje se sente produtor. E tem veículo para colocar isso, né? Professor Ranier? Acho que concordamos bastante, né? A mudança pela qual o jornalismo está passando tem a ver com algo que talvez seja muito maior ou mais abrangente em termos de mudança, que a gente não está falando só do jornalismo, mas de uma mudança que é muito mais geral e que imprime o espírito do tempo que nós temos hoje, que é a cultura digital, né? O avanço dela, esse fenômeno que a gente chama de cultura digital, que é a cultura do nosso tempo, né? Os princípios dessa cultura, né, o professor André Lemos estabeleceu mais ou menos em 2009, 2010, uma publicação que é seminal, né, para a nossa área, onde ele diz que são três: a liberação do polo emissor, que tem a ver com isso que o professor estava dizendo, a possibilidade de que qualquer pessoa agora é emissor de informação, não é? Isso não está concentrado apenas nos grandes grupos de comunicação, a conexão em rede, ou seja, a dispersão dessa informação em uma metáfora visual rizomática, né, para vários pontos, e esses pontos conseguem devolver respostas, e isso acontece em tempo real, na maior parte das vezes. E a terceira coisa, que é uma espécie de consequência dessas duas primeiras, que é para chegar na pergunta, que é a reconfiguração sociocultural, não é? Então, o jornalismo, tal qual todas as outras grandes indústrias de conteúdos, passa a se reconfigurar por conta dessas mudanças que aparecem numa escala muito maior, muito mais geral, não é? Que, claro, acompanham, né, talvez a crista da onda desses fenômenos seja todas as informações que a gente está fazendo circular por meio dessas coisas que a gente chama de mídias sociais. O que é um nome ruim, né? Porque quase toda mídia é social, como a professora está dizendo aqui. Então, talvez o nome melhor, né, pela própria literatura, a gente chega em redes sociais digitais ou sites de redes sociais, né, já que elas querem montar uma imagem possível, né, disso que a gente sempre teve desde o início da humanidade, que se chamam redes sociais. Bom, professora, a senhora e o professor Ranier destacaram a questão da produção de informação, produção por qualquer emissor.
E essa produção, muitas vezes, que não é calcada nos princípios do jornalismo de apuração, de checagem de fonte, gera a fake news, né, a notícia falsa. Como é que isso tem interferido no nosso trabalho? Nas últimas eleições a gente viu que muita gente preferia acreditar nas correntes divulgadas pelas redes sociais do que no jornalismo tradicional. Como é que isso tem impactado a profissão? Eu penso em dois eixos, né? Primeiro, que hoje a gente tem como falar, mas normalmente não tem o que falar porque nos faltam outros eixos, sobretudo da educação. Então, ter criado um canal onde todos podem falar não é necessariamente algo só positivo, porque nos faltam outras bases. Por isso que, de novo, em cada país isso às vezes pode se movimentar de forma diferenciada. No Brasil, a gente ainda tem uma educação frágil, um processo educacional frágil, que faz com que as pessoas tenham como falar, mas não tenham o que dizer. Isso é um primeiro processo. O segundo processo todo da fake news, as pessoas têm o prazer de acreditar naquilo que lhe é conveniente. Então, é claro que uma proliferação, a gente normalmente vive dentro das mídias sociais, das redes sociais, a gente trabalha muito com bolhas. Então a gente está dentro da nossa bolha, aquilo que nos é conveniente ouvir, também é muito conveniente passar e divulgar. Então isso é uma forma de proliferação das próprias fakes, porque a gente, né, costuma dizer sempre o que ouve, não exatamente o que ouve, né? Então, nos dois sentidos aí, com ou sem H. Né? A gente escuta muita coisa, mas nunca apura. Então, nunca checa, de fato, o que aconteceu. E a gente sai divulgando e sai falando porque tem como falar, mas não tem o discernimento crítico, analítico, reflexivo para pensar sobre o que está dizendo. Professor Ranier? Acho que sempre que se fala em fake news, a gente precisa separar pelo menos duas coisas, né? Esse termo ele ganhou muita expressão na eleição presidencial dos Estados Unidos, né? Com o Donald Trump e tudo mais. E lá o uso, né? O próprio Trump talvez tenha sido creditado como um daqueles que mais utilizavam o termo. E não era para se referir ao que as pessoas produziam nas mídias sociais, mas ao que a imprensa, os grandes grupos, os jornais tradicionais produziam de informações que ele julgava fraudulentas, não é? Então a gente tem pelo menos duas coisas, né, para se referir a esse termo fake news. Uma informação errônea, fraudulenta, enfim, acidental ou não, produzido pela mídia tradicional, e fake news como aquela que é originária da própria rede mesmo, né, que é nativamente digital. Agora, é complicado, então, a gente dizer que a solução é essa ou aquela, porque a gente precisa separar de qual fake news estamos falando, não é? Alguns jornalistas vão fazer a defesa de que todo o problema que a gente enfrentou, principalmente com a explosão agora na eleição norte-americana e agora aqui no nosso país também, as eleições em que a gente enfrentou esse problema de uma maneira muito enfática, não é? Vão dizer que a solução para o fake news passa pelo jornalismo, né? Pelo fortalecimento do jornalismo, das agências de checagem, alguma coisa nesse sentido. Acho que de fato é uma maneira de remediar, mas é complicado a gente tentar resolver ou o jornalismo reivindicar para si o papel de autor do agente que vai resolver esse problema, não é? Porque ela perpassa outras questões também, né? Há questões jurídicas. Se é uma notícia falsa, eu posso simplesmente retirá-la do ar, né? Eu devo colocar alguma indicação nela, como o Facebook estava tentando fazer, de que essa notícia foi checada por algumas agências e foi verificada que a informação não é muito procedente. Então, é complicado, há questões jurídicas, há do jornalismo. Algumas pessoas discutem se os governos devem intervir nisso ou não. Não é? E, claro, existe a face da educação, não é? Porque as pessoas, de fato, precisam ter, independente da solução que se adote, os leitores precisam ter um nível mínimo de letramento para conseguir ler uma notícia de uma maneira adequada, né? E conseguir julgar minimamente se aquilo foi feito conforme técnicas específicas de apuração que caracterizam o jornalismo. Tá certo. Bom, nosso tempo chegou ao fim, a gente vai para o intervalo, mas continue acompanhando Conexões, no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Estamos de volta para falar sobre as mudanças do jornalismo na era da internet e das redes sociais digitais, com a professora Simone Tuso e com o professor Ranier Solarewski,
que são da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Espero ter acertado o nome do senhor, professor. Sim, perfeito. Professor, agora falando um pouquinho mais especificamente dos nossos veículos, né? Muito tem se falado sobre a possibilidade de o jornal impresso acabar ou o jornal impresso migrar para a internet, deixar de ter publicações físicas. O que o senhor acha disso? É possível que isso aconteça ou o jornal vai continuar se mantendo assim como fez quando houve o surgimento da TV, do rádio, enfim? Bom, é muito complicado sempre fazer conjecturas sobre o futuro, né? Mas a gente só pode fazer isso olhando para o passado, para as coisas que já aconteceram. Há tecnologias, em geral, as tecnologias de comunicação não se substituem, não é? Elas permanecem, se reconfiguram sempre que surge uma nova, não é? Por esse princípio de que a gente falou em um outro momento sobre a reconfiguração sociocultural, não é? Ela exige isso das mídias. Agora, há mídias que de fato desapareceram. O telégrafo não é, deixou de existir, cedeu espaço ao telefone e ao rádio. O bip deu lugar a um outro aparelho que a gente carrega nos bolsos, que é o celular, né? O fax deixou de existir também. Então, talvez sejam os formatos, não é, que são intermediários ou de transição. É complicado a gente dizer que o jornalismo impresso vai desaparecer. Acho que não consigo ver isso como uma possibilidade dada, porque ele tem se reconfigurado, não é, sempre. O que talvez venha a desaparecer, ou que precise se reconfigurar urgentemente, correndo o risco de desaparecer, é a indústria do jornalismo impresso. A maneira como ela funciona, como modelo de negócio, não é? Porque há estatísticas claras, né? O último relatório da Reuters, de 2018, ou então dizendo que a indústria de jornalismo impresso, em geral, que trabalha apenas com jornalismo impresso, tem caído as receitas, não é? Está sempre em prejuízo. Em anos recentes, conseguiram diminuir o prejuízo, mas ainda é prejuízo, não é? O modelo de quem paga, financia o modelo do jornalismo impresso também tem mudado. Antes, o peso era sempre em cima dos anunciantes, da publicidade. Desde 2015, a nível mundial, e no Brasil, mais ou menos de 2016 para cá, o maior peso de sustentação do jornalismo passou a ser, isso é um dado inédito, os assinantes. Eles passaram a contribuir mais para a sustentação das empresas do que a publicidade. Então isso de fato pode ser positivo. Talvez o jornalismo não tenha que se ver encurralado, mas ver nisso uma possibilidade de renascer e ouvir de fato qual é a demanda das pessoas pela informação, o que de fato elas querem saber, não é? Se há fake news aparecendo por aí, não é nosso dever enquanto jornalismo, como assegurar, né, um grau específico de informação para a sociedade, de verificar essas informações, todas elas, nos seus mais ínfimos detalhes, para deixar a população realmente esclarecida. Então, acho que é uma oportunidade, na verdade, né, a internet, para que esse modelo de indústria se renove. Professora Simone? Eu ouço isso há muito tempo, né? Eu acho que, aliás, a primeira vez que eu escutei, né, o jornal impresso vai acabar, foi o que me deu mais enfaticamente, foi o que me deu muita vontade de escrever o último livro, que é Os Sentidos do Impresso. Eu comecei a pensar nesse livro há 8 anos. Já dizia, não, vai acabar. Eu não acho que vai acabar. Acho que está em plena transformação, né? Concordo, né, com muita coisa que o professor coloca, e complemento só, né, no sentido de o jornal tem se transformado. É óbvio que com a chegada das novas mídias, sobretudo as mídias digitais, ele tem se transformado, mesmo o jornal impresso. O jornal impresso precisou, obviamente, sair daquela condição do factual, da notícia, né, extra, né, está no jornal, o extra não está mais no jornal. Esteve na televisão, no rádio, agora está na internet, então esse extra ele vai se modificando. E é claro que o jornal precisa adotar novas posturas, da análise, da crítica, da reflexão, que é exatamente o que o leitor do jornal impresso espera ao comprar no dia seguinte uma notícia que teoricamente ele já sabe. Então ele precisa de outras coisas, da análise, da reflexão, da crítica. E modelos de negócio, quando o professor coloca de modelos, eu fico pensando muito no modelo que nós temos aqui em Goiânia, né? O Jornal Popular e o Jornal daqui, por exemplo. Então, são do mesmo local, eles saem da mesma editoria, né, da mesma local de produção, mas são jornais completamente diferentes, que servem a públicos distintos, com linguagem, com formas, enfim, público, veículo, linguagem. Eu tenho trabalhado muito esse tripé. Então, para que público é,
como esse veículo é formatado e com que linguagem ele é produzido. Então, a bagagem e a ênfase em fotos, em imagens, ou a ênfase em textos, em títulos maiores, tudo isso, obviamente, muda também esse negócio. Muda a questão do próprio impresso. Mas o impresso, penso eu, penso eu que não acaba, tá? Mas penso eu que ainda tem aí muitos anos de transformação, porque ele é base. Ele é base para todos os outros veículos comunicacionais. Ele é base para a televisão, ele é base para o rádio, ele é base para a internet. Muito daquilo que circula na própria internet foi extraído do jornal impresso, porque ele tem credibilidade. Então, essa credibilidade que nas mídias digitais ainda é frágil, no impresso ele é muito sólido. Então, essa transição que se faz, ela se faz muito em cima ainda do peso que o jornal impresso tem para balizar as outras mídias. Por isso que eu acho que ele perdura. Bom, em relação a esse tanto de informação que a gente tem na internet, esse número de pessoas que podem produzir informação também, a gente pode dizer que a internet, ela de alguma forma democratizou mais a comunicação, que antes estava sempre atrelada aos grandes veículos. Agora eu posso ter um blog, eu posso ter o mesmo perfil em que eu divulgue também informações. O que você acha, professor? Acho que é uma afirmação complicada, porque primeiro, a internet é a estrutura física, não é? O que a gente faz em cima dessa estrutura física chamada internet é que são os serviços da web, não é? Enfim, as redes sociais digitais, as aplicações que a gente cria em cima dessa estrutura. Então, não dá para dizer que a internet fez isso ou aquilo, mas, ou, por exemplo, que ela torna a informação mais democrática, não é? A informação sempre circulou de maneira mais ou menos livre, claro, né? Dependendo do lugar, né, da situação, ou enfim, das condições socioculturais do momento, ela era mais ou menos cerceada. Agora, dizer que a internet por si só democratizou a informação pelo fato de as pessoas conseguirem emitir a qualquer momento, ou em potencial qualquer pessoa, é complicado porque a informação que a gente quer, pelo menos da que a gente está conversando aqui, é uma específica, que é formatada por um conjunto de técnicas específicas, não é? O que a gente está chamando de notícia. Ela é formatada por um conjunto de técnicas que o jornalista aprende, não é? Ou no exercício ali diário da profissão, ou na faculdade, na formação dele, não é? Então, não dá para a gente dizer que tem mais notícia, não é? Ou que as pessoas estão mais informadas simplesmente porque tem mais gente falando. Humberto Eco tinha uma frase para falar disso, né? Ele disse que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Então, eu vou ter que interrompê-lo porque nosso tempo está chegando ao fim desse bloco. Sim. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar essa discussão a respeito das transformações do jornalismo. Contribua com Conexões, mande o tema que você quer ver discutido para o e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões, que está falando sobre as transformações do jornalismo com os professores Simone Tuso e Ranier Solaravski, que são da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Professora, eu vou passar a mesma pergunta para a senhora em relação a essas novas mídias, a possibilidade de divulgação de informação. Como que a senhora encara isso? Vamos pegar pelo volume, né? Mais informação não significa necessariamente que você vai estar mais informado, né? Ou que você agora... Então, todos os problemas de comunicação estão resolvidos porque a gente tem novas tecnologias comunicacionais. Pelo contrário, né? Aqui abriríamos um outro debate, que acho que não é para este fórum, de comunicação e informação, que também nós estamos falando de coisas absolutamente distintas, né? Que se conectam, mas que não são a mesma coisa. Mas não necessariamente esse volume de informação nos deixa mais informados. A gente precisa de um modelo de consumo. A grande verdade é que a gente não aprende a consumir mídia. Então, como não aprendemos a consumir mídia, não aprendemos a consumir informação, não necessariamente esse volume nos deixa mais informado. Porque exatamente volta lá no primeiro bloco. Nos faltam outras coisas, sobretudo o próprio eixo educacional. Então, a gente não é mais informado pelo volume. Muito pelo contrário, pode ser que a gente, imerso a tudo isso, a gente realmente não consiga encontrar mais nada daquilo que nos interessa e daquilo que precisamos, de fato, captar ali para ficar mais informado, né?
Bom, acho que para finalizar a nossa discussão, seria necessário, vocês acreditam que seja necessário algum tipo de regulamentação nos nossos veículos de comunicação, um conselho, algo nesse sentido que possa regular essa questão da prática jornalística, da prática de informações na internet, da veracidade desse conteúdo? O que a senhora acha, professora? Acho sempre, é uma questão muito delicada, porque isso perpassa até pela grande palavra que a gente normalmente não usa, mas aqui cabe, de censura. Né? Então, sempre a gente esbarra no eixo de até onde a gente consegue regulamentar, até onde a gente consegue controlar, até onde a gente consegue colocar eixos para dizer, olha, isso pode, isso não pode, sem necessariamente entrar num processo de censura. E a censura me parece bastante, né, sempre, ela não, né? Censura nem pensar. Então, talvez a gente não tenha conseguido, de fato, parar para dizer mesmo como que a gente faz para controlar tudo isso, porque o controle ele sempre vai perpassar por algumas cabeças e por algum tipo de grupos, enfim. E que critérios seriam esses, né? Então, talvez, tentando resumir, poderia haver algum tipo de controle? Penso até que poderia, tá? Mas é muito complexo porque este tipo de controle viria de quem, sobre o quê, e em cima de quais bases e de quais critérios? Né? Professor Renier? Acho que ele teria que ser distribuído para vários papéis, né, dos entes sociais que estão associados a essa questão. Não pode ser apenas o jornalismo, o governo ou uma decisão judicial para determinar o que pode ser publicado ou não, ou como deve ser publicado ou não. O que a gente também não pode fazer é deixar, né, que as próprias empresas que fazem distribuição desse conteúdo nos digam qual conteúdo vai ser censurado e qual que vai correr livre. Não é? É interessante, pelo contrário, né, o Facebook, por exemplo, tem adotado a prática de tentar, ao invés de remover contas que distribuem notícias supostamente falsas ou remover esses próprios posts, né, que são tidos como falsos, se associar a agências de checagem de fatos para que o próprio público sinalize quais notícias que têm um caráter duvidoso para que essas agências chequem e aí sim coloquem uma espécie de selo dizendo, quando a pessoa for compartilhar aquele link, olha, esse link foi compartilhado por uma agência e foi verificado como uma informação suspeita. Não é? A gente não pode dizer declaradamente falsa, mas podemos dizer que ela tem dados que não batem com outras bases de dados, esse tipo de coisa. Não é? Então, é uma solução possível, mas ela não resolve o problema. Não é? Ela precisa vir de todos os entes que estão envolvidos nela. Por isso, sim, é uma questão absolutamente complexa. Não é? Tem que vir daí, tem que vir da formação dos próprios leitores, que tem que ter um letramento mínimo para compreender como essas notícias chegam, como devem ler as notícias. Não é? Os próprios jornalistas precisam descer um pouco do pedestal, não é? E conseguir olhar para as necessidades, a demanda de informação do público. Não é? Saber quais informações que as pessoas estão querendo de fato saber ou se informar sobre, né? Para produzir um jornalismo que tenha leitores, né? Que tenha audiência, que tenha público. Bom, nosso tempo chegou ao fim, teríamos muitas questões aí, né? Muito obrigada, professora Simone, pela vinda, e gostaria que a senhora divulgasse, então, um outro local em que as pessoas poderiam ter mais informações, né? Que a senhora já falou pra gente antes de começar o programa. Falei do livro, né? Esse último livro que se chama Os Sentidos no Impresso, que traz muito disso que está sendo levantado aqui no programa. O livro está esgotado, mas existe um site onde o livro, este e todos os outros livros, né, os textos que eu produzi também podem ser acessados gratuitamente, simonituso.com, e eu convido, né, os leitores, os seus telespectadores a lerem, né, a entrarem lá no site e baixarem esses textos. Tá certo, tá? Muito obrigada, professora. Muito obrigada também. Obrigada, professor Renier, primeira vez aqui com a gente, espero que volte. Eu que agradeço, fico honrado com o convite e só aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho da TV UFG, que tem trazido a discussão desses temas tão caros, né, para a sociedade. Obrigada, a gente fica muito lisonjeado. Muito obrigada aos dois. E o Conexões de hoje está chegando ao fim. Acompanhe a TV UFG pelos nossos canais ou então pela internet. Acompanhe o site tvufg.org.br e confira as novidades da nossa programação. Além disso, tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Até o próximo programa.